É uma alegria nós temos essa comunhão, vasos diferentes, graças diferentes, que vão somando. Amém, irmãos? Você pode preparar agora, pedir para o Espírito Santo preparar o seu coração, para você poder ouvir a palavra, ser curado, ser restaurado, ser edificado. Oramos pelo teu servo, clamamos, Espírito Santo, que a graça, a unção, o Espírito de revelação venha sobre ele, através dele. Fala conosco, Senhor. Nos ajuda de praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Hoje eu tive uma experiência com o Raul. Nós fomos participar de uma corrida juntos, em Bauru. A corrida era de 10 quilômetros, era a primeira vez que o Raul ia correr. Né? E fomos lá. E indo para lá, a gente estava conversando, e já chegando, ele falava assim, da preocupação de querer terminar e acertar o tempo. Aí eu falei com ele assim, Raul, primeiro objetivo nosso é terminar a corrida. Depois, segundo lugar, fazer o melhor tempo. Porque talvez, na ansiedade de terminarmos com o melhor tempo, nós fiquemos pelo caminho. Aí eu falei com ele, Eclesiastes 7, versículo 8 e 9, fala assim, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Numa outra tradução, fala assim, terminar bem é melhor que começar bem. Nós terminamos bem, terminamos a prova, sem paradas e com o nosso melhor tempo. Né? Semana que vem tem mais, né, Raul? É isso aqui. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque dezembro está chegando, hoje é o último domingo de novembro, semana que vem já começa a celebração e festas. Do meu coração eu desejo que você tenha o que celebrar nesse ano. Que os objetivos, os alvos, aquelas promessas feitas lá em dezembro do ano passado, no início de janeiro, que esse ano vai, né? Esse ano vai acontecer. Realmente, ao observar isso, você possa celebrar, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Nós estamos em época de vestibular, e alguns vão passar, e eles vão celebrar. Melhor é o dia da formatura, quando o paraninfo chega e chama, eu quero chamar ao palco para receber o seu diploma, Carlos José, melhor do que o dia que ele passou e se matriculou. Quantos entendem? Então, esse final é melhor. E eu não vou falar aqui do dia a dia, não, eu vou falar só de fé hoje. Por que eu estou falando disso? Porque a Bíblia não traz premiações para quem não completa a carreira. E algumas pessoas se perdem. Fazendo um adentro, um dia desse eu estava falando de uma pessoa que eu pude atender, e uma pessoa muito amável, na primeira, segunda sessão, gostei dele, e depois ele abandonou, e uma segunda-feira a esposa dele mandou o vídeo do acidente que vitimou. E eu fiquei sentido, porque eu falei, nossa, como, vocês vão entender o que eu vou dizer, como eu amei aquela pessoa, como poderia ter sido possível ajudá-lo. Como nesse ano aconteceu aqui na cidade, uma pessoa que atentou contra a própria vida, e ela, no seu bilhete de despedida, disse, fala para o meu filho que eu amo, também te amo, desculpe, mas eu perdi a batalha. Doeu em mim isso aí. Eu não conhecia a pessoa. Mas doeu, dói na gente. E eu quero convidar você a ir no livro de Apocalipse. Porque eu comecei a olhar e falar, o que faz as pessoas tombarem pelo caminho? Por que os valentes caem em meio à batalha e não se levantam mais? Porque aqueles que convertem com festas, época do encontro com Deus, coisa que mais me apavorava no encontro com Deus, era o dia que o pessoal ia voltar do encontro com Deus, e ia daqueles testemunhos maravilhosos. Eu falava assim, eu só quero ver essa galera se formando na escola de vencedores. Acho que aqui era mais ou menos o processo. Né? Tem um encontro e depois tinha a escola. 200 vinham aqui, pulava, estava piruleta, todo lugar igual. Mas no final, 30 se formavam. Isso dói. Por quê? Porque na Bíblia não há
prêmios para quem fica pelo caminho. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Aquela árvore que estava lá no Éden. A árvore da vida. Versículo 11 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Aleluia. Versículo 11, ainda desse mesmo tempo. Não, eu li o 11, né? Tem o 2, o 7, o 11, ok. Agora o 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Tem maná escondido. Agora olha só, talvez você já tenha lido esse texto, mas aqui tem um presente que fala de mim, de você. Olha o que está falando para você. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia. Aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca. E nessa pedrinha vai estar um nome que só você vai saber. Que aí você vai pegar e falar assim: sim, o teu amor é o que eu tenho para agradecer. Quando eu lembro do caminho que percorri para chegar até aqui. Ao que vencer. Ao que vencer. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Vamos comigo lá ainda. Nós vamos ler alguns textos hoje. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia, aleluia. Para quem que é isso? Só para quem vencer. Só para quem chegar no último suspiro, tendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Na vida, não importa o que passou, menos ainda o que será. A única coisa que importa é o que está acontecendo. Porque se nesse momento acabar para você, você tem que estar contado entre os vencedores. Nesse exato momento, independente de você achar que você vai estar hoje no paraíso, que você vai adormecer para ressuscitar naquele dia, a partir daí, meu irmão, tanto faz. Tanto faz. O importante é a tua convicção de ser vencedor. Eu quero ler mais um ainda. Ainda capítulo 3, versículo 12 e versículo 21. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aleluia. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do Deus, e é o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. E para finalizar, 3:21, ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. É o que a mãe de João pediu. Foi isso, né? Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que possamos estar incluídos entre os vencedores. Amém? E por que eu estou falando isso? Eu queria hoje, eu poderia falar daqueles que não venceram. Mas eu não quero atirar pedra em cachorro morto, porque é fácil. Eu separei alguns
personagens da palavra e tirei algumas características deles, para que eu e você possamos guardar essas características, acrescentá-las na nossa fé, para que possamos terminar como cada um deles terminou. E eu quero começar com Jacó. Vamos lá? Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Porque quando nós olhamos, aqueles que ficaram para trás, começa a falar coisa, né? Por que Terá, pai de Abraão, saiu de Ur de Caldeus para ir para Canaã e parou em Harã e morreu? Não sei. Não sei. Por que Saul escolheu a batalha errada? Em vez de governar, resolveu perseguir Davi? Não sei. Não sei mesmo, não sei. Por que Roboão e Jeroboão não aproveitaram as oportunidades que eles tiveram? Os dois. Um em cima do erro do outro? Não sei. Por que o jovem rico não quis ficar? Também não sei. Por que Demas, andando com Paulo no primeiro século, amou aquele século? Gente, o que tinha naquele século, com todo respeito? Você hoje, eu quero falar que hoje, amou o presente século, você fala, tinha muitas coisas oferecendo. Carlos, o que tinha no primeiro século para aquele cara largar Paulo e ir? Não sei. Essa doeu. Se doeu na gente, eu imagino que doeu em Paulo. Demas. Demas doeu na minha alma. Mas eu resolvi fazer o contrário. Daqueles que até não começaram bem, como Jacó. Mas você vai ver a última menção sobre o Jacó, lá no livro de Hebreus, sobre os patriarcas da fé. Jacó, no capítulo 28, fugindo do seu irmão, no versículo 10, roubou a bênção do seu irmão, com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Não tinha um saco de dormir. A pedra foi o seu travesseiro. Diz assim: partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Chegado a um certo lugar, passou a noite. Tomou uma pedra do lugar, fez dela travesseiro e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora está deitada, eu darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque eu não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Aleluia. Deu o nome de Betel. E ali ele teve o que eu posso chamar que cada um de nós devemos ter: uma experiência individual, uma experiência única com Deus. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaque. Mas ele não disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus. Podia até ser o teu Deus, mas ele, naquele momento, Jacó teve a primeira experiência real, individual, que marcou para sempre a sua vida. Eu quero perguntar para você: faça como Jacó. Jacó de manhã, tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre e sobre ela e tornou azeite. E ele fez um voto, já vou entrar no voto: faça uma coluna. Deus, no Velho Testamento, toda vez que tinha um evento, ele falava assim: faça um altar, faça um memorial. Hoje nós tiramos foto e registramos. É mais ou menos isso. Qual a experiência maravilhosa que você tem? Eu não vou falar aqui pela enésima vez que eu lembro o hino que cantava, quem pregava, quando eu aceitei Jesus com 8 anos.
mas isso para mim é um altar. É um altar. Todas as vezes que eu lembro, todas as vezes que eu falo, eu tenho que embargar a voz e saber que naquele dia eu aceitei Jesus como meu Senhor para todo sempre. Aleluia. Lembro de quando jovem, na igreja em Niterói, no Rio de Janeiro, eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. E naquele momento, assim como João Wesley escreveu, eu tive o meu coração estranhamente aquecido. E é uma experiência que eu carrego comigo. Qual a experiência que você teve no retiro? Qual a experiência que você teve no seu batismo? Qual a experiência que você tem na sua vida? Levante um altar sobre ela. Sempre faça menção a ela. Jacó não só fez, mas ele aproveitou aquele momento. E ele estava realmente numa situação muito difícil. E Jacó disse assim: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então Ele será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui começou a saga de Jacó. E ele foi, encontrou um lugar em Harã, casou, trabalhou 14 anos, por 10 vezes mudaram o seu salário, até o dia que ele decidiu voltar. Teve seus filhos, alguns foram nascendo no meio do caminho, muitos problemas. 37 anos depois, volta Jacó, no mesmo lugar, em Betel, para cumprir as promessas com o seu Deus. Aquela experiência que ele teve, superou todas as decepções que a vida lhe causou. Aquela experiência que ele teve foi suficiente para todas as vezes que Labão mudava o salário dele, ele falava: o Senhor ainda não me mandou voltar. Ainda não é hora de voltar para a casa do meu pai. Que você possa ter uma experiência que faça você suportar as tristezas e decepções e os fracassos dessa vida. Que nada faça você abandonar o altar que um dia você levantou. Gênesis, capítulo 35, eu vou com você lá. São só 5 capítulos, mas passaram 35 anos, aproximadamente. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Sabe o que Deus está falando? Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode ter mudado, você teve experiências difíceis, mas eu continuo velando pela minha palavra para que cumpra, diz o Senhor. E lá foi Jacó. Então disse Jacó, e detalhe, estava rico, podre de rico. O homem que saiu com a mão na frente e outra atrás, que o travesseiro era uma pedra, agora volta rico, a ponto de mandar presente para o seu irmão, para amenizar a raiva dele. E aí volta lá o texto. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: lançais fora seus deuses, versículo 3, subamos a Betel, farei ali um altar ao meu Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Por onde você andou nesses anos da sua vida? A nossa igreja não é uma igreja jovem. Os jovens têm 30, você tem quanto? É o mais novinho, 27. Você é mais novo que ele? Jovem, 27. Tem uma outra aí. A nossa galera já é uma galera. Por onde você andou, o Senhor te desamparou? Não. Não esqueça das promessas que foram ditas, das experiências reais que você teve, que só você teve, que só você sabe. A nossa espiritualidade, ela é individual. A nossa manifestação, ela é coletiva. Aqui, a manifestação é coletiva, mas a experiência tem que ser individual. Por isso que Deus fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora, o Deus de Jacó. E mais ainda,
E Jacó, nesse local, lá no versículo 14, então Jacó erigiu uma coluna na pedra onde Deus falara com ele, derramou sobre ela um óleo ao lugar onde Deus lhe falou. Jacó lhe chamou Betel. 35 anos não foi suficiente para apagar uma experiência que teve. E você acha que acabou aqui? O sofrimento de Jacó continuou, porque enquanto vivemos, estamos expostos aos sofrimentos da vida. Logo depois, Raquel morreu, o amor da sua vida. Logo depois, José foi vendido e dado como morto durante entre 17 e 24 anos. Foi dado como morto, até que ele encontrou com José. E você quer saber como terminou a vida de Jacó? Antes disso, eu quero dizer uma coisa para você. Nós falamos aqui da pedrinha branca, eu falei da pedrinha branca, que fala de nome, nome é identidade. O nome é a sua identidade. O nome representa. Quando às vezes eu estou no consultório e alguém está falando da família e não fala o nome de alguém, eu falo, essa pessoa não teve representação nenhuma. Não falou sobre a pessoa, não tem identidade. Fala de várias e não cita alguém. Eu nem pergunto. Nome é identidade. Qual era o nome de Jacó? Jacó. O que significava Jacó? Usurpador. Ele teve um encontro com Deus. Quando ele estava sozinho, lá no vale de Jaboque. E ele lutou com Deus. E Deus perguntou para ele, qual é o seu nome? É a hora da verdade. Peniel é a hora da verdade. Qual é o seu nome? Eu sou mentiroso. Qual é o seu nome? Eu sou preguiçoso. Qual é o seu nome? Eu sou usurpador. Deus falou, não vai ser mais. Eu mudo a sua identidade. O encontro com Deus muda a nossa identidade, muda o nosso nome, muda o nome pelo qual iremos falar de você. A partir daquele dia, passou a ser Israel, aquele que lutou e prevaleceu. Aleluia. Uma experiência de um homem. Começou bem? Não. Quer saber como termina? Maravilhoso. Hebreus 11, 21. Hebreus 11, 21. Quando o autor de Hebreus está falando dos patriarcas da fé, logo em seguida dele ter falado sobre os heróis da fé, e ele vem falando, e aí, no capítulo 11, no versículo 21, ele diz assim, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, aleluia, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão ou da sua bengala, adorou ao Deus da sua vida. Aleluia, aleluia. Ele teve fracassos, ele teve tristezas, como cada um de nós, mas ele não esqueceu o altar que foi levantado quando nada ele tinha. E agora ele tinha 12 filhos que foram ser as 12 tribos de Israel. Aleluia. E apoiado em seu bordão, apoiado na sua bengala, apoiado no seu andador, apoiado em alguém, ele adorou a Deus. Jacó, a experiência. Eu e você precisamos ter uma experiência. E essa experiência tem que ser levantada um altar para que nós possamos olhar. É isso que a palavra diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O outro que eu deixei aqui, não poderia deixar de falar dele, óbvio, Moisés. Vamos lá na sarça ardente. Lá estava Moisés, numa situação, ele saiu, capítulo 3, Moisés, criado no palácio, com toda a cultura egípcia, criado pela sua mãe, Joquebede, para trazer o quê? A tradição da história do povo de Deus, por que eles estavam ali, e as promessas de Deus, e ele vai para longe. Ele vai lá para Midian. E um dia, a sarça começa a pegar fogo e não se queima. E ele vai até lá. E ele tem uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus traz para Moisés
algo que eu vou falar para você que é diferente de Jacó. Trouxe para ele uma missão de vida. Trouxe para ele um propósito, um objetivo a ser cumprido. Eu e você precisamos achar em Cristo, na casa de Deus, fora de lá eu sei que nós temos, aquilo que é o meu objetivo, aquilo que é o meu propósito, aquilo pelo qual eu me movo, com abnegação. E o dele era conduzir o povo, de libertar o povo, que estava cativo há 400 anos, das mãos de Faraó, levá-lo pelo deserto e conduzi-los à terra prometida. Esta era a missão muito clara que Moisés tinha na vida dele. Quando você tem uma missão, quando você tem um propósito, um dos grandes conflitos das pessoas hoje em dia é: qual o sentido da vida? A resposta que nós temos geralmente é nenhum. Que a vida, de um modo lógico, não tem sentido algum. Você nasce, sofre e morre. Nós, pelo livre-arbítrio, colocamos sentido em algo. Achamos o nosso dom. E quando pegamos esse nosso dom e trabalhamos esse nosso dom, criamos habilidades, desenvolvemos o nosso dom, nós passamos a compartilhar com alguém. E esse compartilhar é o propósito. Deixa eu dar um exemplo aqui, aproveitar que eu falei do Raul hoje. Quantos anos você percebeu que você tocava música? Você gostava de instrumento? Com 10 anos? Tá. E aí? Comprou um violão. Foi direto para a aula ou ficou em casa ali dedilhando? Ficou em casa. Um dom para ele. E quando que esse dom criou uma habilidade, desenvolveu e começou a compartilhar o seu dom com as outras pessoas? Entendeu? Primeiro, o dom é um propósito. Achei o meu dom, achei o sentido da vida. Olha, eu sei fazer um negócio legal. Ok. No momento que ele desenvolveu o dom, ele compartilhou com alguém. A partir daí passou um propósito. Toda vez que ele executa, ele abençoa a vida de alguém. Sim ou não? Moisés encontrou o propósito dele. Vou libertar o povo de Faraó e vou levá-lo para adorar ao meu Deus. A saga de Moisés. Quantos anos durou? Mais de 40, né? E eu quero falar com você algumas questões da vida de Moisés. Eu não quero nem falar do povo que ele cuidava. Porque trabalhar com gente, todos nós sabemos, é fácil? Não. Aquela galera lá é igual a nós, né? É um pessoal difícil. Mas eu separei algumas coisas aqui. Inclusive, Norberto, nós falamos disso nessa semana no grupo de pastores, sobre quem levou Moisés, quem levou o povo do Egito para Canaã. Deus ou Moisés? Chegou onde eu queria? Chegou, entendeu? Coisa nossa, tá, gente? Moisés. Foi Moisés que fez. Foi. Mas quando nós entendemos que nós estamos no propósito de Deus, Êxodo 33, 15. Êxodo 33, 15. Vou começar do 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deixes saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço pelo nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Respondeu o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Total dependência de Deus. Foi Moisés que levou. Com a presença de Deus, com a promessa de Deus,
com a direção de Deus. O poder de Deus que operou em Moisés. Para que nós possamos chegar ao final, é bom termos um objetivo. É bom termos um propósito, é bom termos um plano. Todos aqueles que planejam algo têm possibilidade de 75% de chance de alcançar. Aquele que planeja. Moisés, quando saiu de Midian, ele tinha um objetivo. Eu vou levar o povo do Egito para a terra prometida. 10 vezes ele teve que ir lá para falar das pragas. Mas se você contar, deu mais do que 10. Ele ia, Faraó negociava. Vai, mas não vai muito longe. Ele, eu vou longe. Não vou perto para adorar meu Deus, não. Ninguém aqui vai adorar Deus perto. Quando vai longe. Vou até ponto de você não poder me alcançar. Vai, mas as crianças ficam, vão só os velhos e jovens. Não, vai todo mundo, toda a minha casa serviremos ao Senhor. Vai, mas deixa seu dinheiro. Negativo. Nenhuma unha ficará. E tem mais, você vai me dar coisa também. E ele saiu. E ele seguiu. E o que Moisés presenciou, eu não quero nem entrar no detalhe aqui. Não quero nem falar de muitas coisas, o que ele viu. Só quero falar da tenda do encontro. O que mantinha Moisés muitas vezes era a tenda do encontro. A tenda do encontro nós chamamos hoje de devocional. A tenda do encontro é o seu momento com Deus. É o momento que você pega o seu celular, clica uma musiquinha, pega um texto, lê, ora e segue o dia. Devocional. Moisés, ele teve um propósito, ele teve um objetivo e não se desviou dele, e nem olhou para os lados, ele nem se preocupou com a sua roupa. Quando Deus alertou, ele percebeu que a havaiana dele tinha durado 40 anos. Nem isso ele tinha se preocupado. Por quê? Porque ele estava seguindo o quê? O propósito de Deus. Eu e você precisamos ter um altar para lembrar da experiência com Deus. Precisamos ter um propósito para compartilhar com o outro. Isso traz realização divina em nossa vida. Mas durante essa realização, não é o nosso talento. É a mão poderosa de Deus, é a nossa dependência total de Deus, dependência do Senhor. Moisés tinha. E quando Moisés morre, abre a sua Bíblia, vai para frente. Josué, quero falar desse personagem também. Eu quero falar um detalhe sobre Josué. Josué, o Senhor chega para ele. Capítulo 1, depois da morte de Moisés, o Senhor falou para Josué, servidor de Moisés: meu servo Moisés é morto, passa do Jordão, leva esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como eu prometi. Aí ele vai falando, versículo 5, versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Lembra daquela promessa do sonho de Jacó? É aquela terra que Deus está falando. Que ele disse no sonho para Jacó: onde você está dormindo, a tua descendência vai possuir. É aqui, ó. E aqui ele está falando para Josué: força e coragem. Querido, lá em Marcos, Jesus fala assim: desde os tempos de João Batista faz-se violência no reino dos céus, e somente os fortes se apoderam dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa vida, os fracos não têm vez. Ninguém tem pena de história triste. Não se abandone, ninguém volta para te buscar. Eu falo sempre isso. E eu quero aproveitar, com muita tranquilidade, falar isso, sem nenhuma ideologia. Principalmente depois do dia 20. Do dia 20 agora, da consciência negra. Nós que somos pretos, que não assinamos nome chique, que não temos herança, que não temos foto dos nossos bisavós na Itália, bisavós na Suécia, bisavós na Espanha, bisavós no Japão. Os pretos não temos bisavós, foto de herança, porque eles estavam no navio negreiro. Nós, principalmente, precisamos ser fortes nesse país aqui. Os fracos não têm vez. Não chore.
seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Forte e corajoso. Quando Deus falou para Josué, sabe o que Deus estava falando? Você vai fazer o teu caminho prosperar. Olha o texto aqui. Ó. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer com toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Quem faz o nosso caminho bem-sucedido somos nós, ao observarmos a palavra do Senhor, sem desviarmos para a direita e nem para a esquerda. Então, engula o choro, seja forte e corajoso. Levante um altar. Tenha esse altar na sua vida, para lembrar que o Deus da tua infância, o Deus que esteve contigo lá no início, é o mesmo Deus de hoje. Tenha objetivos, faça disso tua missão de vida. Ser forte e corajoso, que o Senhor vai estar com você até o final. E por que eu falo até o final? Jacó, você viu o final. Moisés, não precisa nem falar, Deus o enterrou. Ninguém sabe onde foi. Deus falou, vem cá, você vai morrer comigo. Ninguém vai saber. Uau. E o que aconteceu com ele? Eu não sei. Só sei que a última aparição dele, acho que quem que falou na semana aqui, no Monte da Transfiguração? Você, né? Estava lá Moisés batendo papo com Jesus e Elias. Terminou bem ou não? Terminou bem ou não? Começou matando um cara e enterrando. Mas terminou bem ou não? Josué, quer saber como terminou? Vamos lá. Vamos lá. Josué, capítulo 23. Versículo 14. Josué já velhinho. Gente, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Ele romantizou a morte. Ele romantizou. Ele olhou a morte vestida, e ele disse, quando vieres me buscar, muda a tua roupa, porque você vai levar Josué, você não vai levar qualquer um não. Ele disse assim, eis que hoje sigo pelo caminho de toda a terra. Aleluia. Romantizou, coisa linda. Eis que eu sigo pelo caminho de toda a terra. Qual é o caminho de toda a terra? Quando se rompe o fio de prata, onde o corpo volta ao pó de onde veio, e o Espírito retorna a Deus. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. E ele disse assim, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu, de todas as boas palavras que o Senhor falou sobre nós. Aleluia, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Esse conhecia, esse andava no caminho do Senhor, sua força e sua coragem fez com que ele presenciasse. Aqui não teve profetada, aqui ninguém profetizou pelo que sabia. Todas as palavras que o Senhor falou para Josué, todas se cumpriram, nenhuma caiu por terra. É para ir para o caminho de toda a terra feliz. É para ir falar assim, morte, conta na tua história, você vem me buscar. Você está vindo um homem vitorioso. Esse homem é Josué. Força e coragem. O altar, o propósito, a dependência de Deus, a força, a coragem, não se desviar para a direita e nem para a esquerda. Eu queria continuar, mas quero fazer uma menção aqui, antes de ir para o último. Eu quero falar sobre Isaías. Isaías, no ano que morreu o rei Urias, está lá em Isaías 6, eu nem vou lá, mas você pode ir, o texto é esse. Rei Urias era o rei, Isaías era conselheiro. E aí, morre o rei, muda todo o ministério. Eu não sei se ele foi lá para ler a Bíblia, ou ele foi lá para buscar uma direção profissional para a vida dele. Senhor, o que eu vou fazer agora que vai subir um novo rei? E quando ele foi lá, diz a palavra que ele viu o Senhor assentado no seu trono. Ele teve uma experiência com Deus, porque ele foi aonde? Na casa de Deus.
Ele foi buscar uma resposta onde? Na casa de Deus. E ele estava desanimado. E o que aconteceu com ele? Estando na casa de Deus, brasa viva do altar, foi tocado sobre seus lábios, e ele foi renovado, restaurado, e o Senhor lhe acrescentou uma missão profética, o primeiro profeta messiânico. Sabe o que significa isso? Lugar de você ir chorar tuas mágoas é na casa de Deus. Deus está no templo, sim. Não que Ele não esteja em nossa casa, mas aqui, nesse ambiente que nós formamos desde o início, esse ambiente formado pelos irmãos, pelos cânticos, por tudo, cria um ambiente favorável para uma manifestação máxima da presença de Deus em nossas vidas. Local de buscar respostas é no altar de Deus. E ele estava lá. Eu não sei se foi para isso que ele foi, mas a brasa viva do altar tocou e renovou a vida de Isaías. E é claro, queridos, eu deixei para o final, mas eu não podia passar sobre terminar bem, se não falar sobre Paulo, o apóstolo, prisioneiro do amor de Deus. Eu vou repetir. Paulo, apóstolo por vontade de Deus, prisioneiro do amor de Deus. Paulo, que começou tendo uma experiência sobrenatural, o próprio Jesus se manifestando a ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque persegues a igreja. Toda vez que alguém se levanta contra a igreja, não está se levantando. Toda vez que alguém se levanta contra você, não está levantando contra você, está levantando contra a igreja. E o cabeça da igreja se manifestará. Então Saulo tem uma história maravilhosa. Se converte. Passa os anos, os 3 anos, se eu não me engano, em Tarso. Vai a Jerusalém, não falou com ninguém. Não sei se ele era bem-vindo lá. O pessoal tinha meio medo dele ainda. Até que Barnabé pega Paulo, vai com ele para Antioquia. 12 anos depois, você lê o texto, na igreja de Antioquia havia pastores e mestres e profetas, entre eles, Paulo e Barnabé. Paulo tem uma abnegação. Paulo, a abnegação dele é que a vida dele, realmente quando ele fala, o viver para mim é Cristo. E você fala, Paulo teve motivos de abandonar? Teve. O primeiro homem que valorizou Paulo, que foi Barnabé, que foi lá em Jerusalém, onde ele estava lá, era mais um, era Paulo, tem um cara aí, Barnabé, você vai montar uma equipe lá em Antioquia? Vou. Pode levar, quem você quer? Leva Paulo, cara, o cara é muito bom, está aí, matou 35 e tal, a gente adora ele, leva ele aí, vai ter um futuro, ele pegou, levou. Incrível, na primeira viagem missionária, na segunda eles brigaram. Para muita gente é motivo de abandonar o barco, quando briga com o líder. Quando briga com aquele que o formou. E Paulo continuou. Por quê? Porque a fé dele estava acima dos nossos conflitos pessoais. Nossos conflitos pessoais, nossas diferenças pessoais, não podem ter o poder maior de nos afastar do caminho daquele que nos chamou. Lá estava Paulo. Suas lutas e sofrimentos, abandonos. Eu quero falar uma coisa para você. Às vezes nós falamos que sofremos. Eu só quero falar os sofrimentos de Paulo, para ver se realmente nós somos perseguidos e temos sofrimentos. Vou citar o que o próprio Paulo falou. Vamos lá? Açoitado. Quantas vezes? 3 vezes. Uma quarentena menos 1. Apedrejado, preso, assaltado, naufrágios foram 2 ou 3. Passou fome, frio, noite sem dormir. Fora os abandonos. Entre ele, Demas. Demas. Alexandre Latoeiro.
me causou muitos males. E tem uma coisa que me intriga. Um dia ele teve uma visão, ele queria para Antioquia, se eu não me engano, Antioquia não, ele queria passar para Macedônia. E Satanás o impediu. Gente, eu deixo à parte esse texto, aí nunca discutimos isso. Mas Satanás me impediu. E ele não parou. Esse homem não parou. Nada parava Paulo, por isso que em Romanos 8, e eu quero convidar você para ir lá, antes de fechar com o texto que nós vamos falar, oito, 38, 37. Então vamos lá. Quando você falar que você está sendo perseguido, quando nós cantamos perseguidos, mas aquilo nós estamos cantando uma canção, nós não fomos perseguidos. Falar que tem perseguição aqui, antes a gente tem que olhar Paulo. E estamos falando num tempo lá do arco e flecha. Não estamos nem falando de hoje. Lá daquele tempo lá que você não tinha muito como escapar. Nosso sofrimento não compara com aquele sofrimento que ele tinha. Outra, a humildade de Paulo. Paulo se coloca como o maior dos pecadores. Quando eu leio isso, eu falo, a gente está onde nessa história? Se Paulo quebrou todo mundo aqui, ele fala, eu sou dos maiores pecadores. Paulo, e a gente vai ficar onde então? Se você é o maior pecador, a gente vai se encaixar onde aqui? Pois é, na graça. Porque Paulo também tinha um espinho na carne, mas ele tinha a graça do Senhor. Vamos ver isso aqui. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu vou repetir. Porém, em todas essas coisas, quais coisas? Que eu li lá atrás, que somos entregues à morte todo dia, né? Os textos que eu li lá de Paulo. Por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Vou repetir. Nós somos vencedores através daquele que nos amou. Nada sem Cristo. Somente Cristo. Operando em nós. Aí ele fala, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convicções. Você pode passar o que for. Nada disso vai te separar do amor de Cristo Jesus. Nós temos dificuldades? Temos. Carregamos cicatrizes? Carregamos. Temos acúmulos de fracassos? Temos. Mas nada disso há de separar do amor de Cristo Jesus. E eu quero falar com você para ir no texto de Filipenses. Já eu chego no texto de Timóteo para fechar. Que eu tenho que fechar no texto de Timóteo. Não tem outro texto para fechar, porque eu quero que você leia com o seu nome lá. Você já até sabe qual é o texto. Mas antes eu quero falar o livro de Filipenses. Porque aqui em Filipenses, que é uma carta aparentemente para falar de dinheiro, para Paulo chegar e falar assim, eu quero agradecer aí a grana que vocês mandaram aqui para a gente, não só agora, mas outras vezes também e tal. E aí Paulo vai conversando, e ele fala um texto que é muito mal utilizado, inclusive, lembra aquela época de coisinha de carro lá? O pessoal colocava a frasezinha, adesivo, obrigado. O pessoal colocava só o final. Eu falo, se o povo souber, é igual aquela história, né? Uma vez o pessoal começou a colocar os posts lá de que Deus te livrou Daniel da cova dos leões, Deus tirou os meninos lá da fornalha, vai ser assim com você. Eu falei, será que eles esqueceram do restante? Que foram cortados pelo meio, cerrados, botados no fogo. Eu falei, não falaram dessa galera, tipo assim, vai dar tudo certo no final? Eu falei, para com isso, só estão editado, aquele famoso texto editado, só editou os caras, o restante lá que ficou sem orelha, sem cabeça, igual o João, a pururuca, né? Jogaram óleo, ninguém falou, não se fala isso, para. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Paulo escreve sobre isso. Aqui em Filipenses, espera aí que saiu Filipenses aqui, está aqui, no capítulo 4, Paulo ele começa a finalizar a carta, ele fala assim,
versículo 18. Capítulo 4, versículo, 10. Alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está falando do dízimo, da oferta. Versículo 11, digo isso não por causa, agora olha só. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Esse é o segredo de Paulo. Viver contente em toda qualquer situação, porque a vida, embora breve, ela é longa. Tem uma pegadinha aqui, né? A vida, embora breve, ela é longa, ela tem muitas fases. E tem fases que você está bem, tem fases que está com grana, tem fases que você não tem. Tem fases que você é honrado, tem fases que você é humilhado. Tem fases que você é exaltado, tem fases que você é perseguido. Tem fases que você tem companhias, tem fases que você está sozinho. E Paulo fala isso, que o segredo da vida aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção. Não é só a falta de grana que pode te afastar de Deus. O excesso dela também. Porque você pode ter tantos compromissos para gastá-lo que você não tem mais tempo para Deus. Paulo está dizendo que ele teve experiência nisso. E como eu falei, a nossa igreja é uma igreja mais experiente. Quem aqui tem mais de 10, 15 anos aí de casado, essas coisas todas, já passou os perrengues da vida. De um só está empregado, compra um carro, perde o emprego, não é isso? E Paulo está falando disso. Tem hora que as coisas vão bem. E tem hora que não. Mas em todas essas coisas, que coisas? Vitórias e derrotas. Sucesso e fracasso. Em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu pergunto, quem te fortalece? O que te fortalece? As pessoas ou Cristo? O que te fortalece? Comprar uma roupa. Fala a marca mais chique hoje. Gente, por favor. Vamos lá então. Você pode comprar uma maquiagem da MAC. MAC que fala? É MAC, não é Mary Kay não, MAC. Eu vou fazer assim então, Fabrício. MAC, como pode ser um do Xing Ling. Avon também está no Judia. Está melhor que Xing Ling. Pode ou não pode? Pode. Você pode comprar uma camisa legal de uma marca X, como também pode comprar uma sem marca na promoção. Por quê? Porque o que te fortalece não é aquilo que você está vestindo, é Cristo. Você pode estar rodeado de amigos, como pode estar sozinho. Que o que te fortalece é Cristo. Você pode estar em evidência, como você pode estar no ostracismo. Porque o que te fortalece é Cristo. Amém ou não amém? Vai ter uma canção? Banda para cá, abra o seu livro, abra a sua Bíblia agora, em Timóteo. Eu quero antes ler esse texto, que você mude o texto para o seu nome. 2 Timóteo 4, 7. Segunda Timóteo 4, 7. Vamos começar no versículo 6. Aqui que Paulo, na verdade, ele está chegando perto da morte dele. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha chegada, da minha partida é chegada. É interessante, né? O tempo da minha partida chegou. Esse é o texto de Paulo. Eu falei de todas as pessoas hoje para chegar nesse texto aqui. Eu comecei falando de vitórias, de conquistas, de finalizações, para chegar nesse texto aqui. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, na qual
o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Está falando de mim e de você. Fique de pé. Pega a sua Bíblia. Abra. Escreva. Eu quero chegar ao final da minha vida e falar como Paulo. Combati o bom combate e guardei a fé. Não tombei pelo caminho. Eu quero fazer como Jacó, apoiado no meu bordão, na minha bengala, no meu andador, adorar a Deus. Eu quero chegar como Josué e falar: eis que eu vou pelo caminho de toda a terra, e de todas as palavras que o meu bom Deus disse, nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram, porque eu sei quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Eu não sei quais têm sido as tuas dificuldades na tua fé. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas. Mas uma coisa eu sei: o Deus que te viu antes, o Deus que morreu na cruz, Ele morreu para que você pudesse vencer. E desde o dia em que você o aceitou, que você abriu seu coração, Ele está contigo. E você não anda mais sozinho. E o Espírito Santo, Ele intercede por você quando você não consegue orar. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis. E os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Nós podemos estar sem pessoas ao nosso redor, mas nós estamos protegidos por aquele que nos guarda, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O autor e consumador da nossa fé, aquele que é a água viva, que nos deu de beber a água viva, que saciou aquela velha sede, para que não tivéssemos mais necessidade alguma de voltar àquele poço da vergonha, da humilhação, porque a sua água nos se renova a cada dia. E que hoje, nesse domingo, possamos dizer para o Senhor: Tu és o único, Tu és o único, Tu és o completo. Que nós possamos falar como Pedro disse: para onde iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Aleluia. Faça a sua oração, ore, fale com o Senhor, se renove. Aleluia.
Diz o que Ele é para você. Único, Tu és único, incomparável és na minha vida. Declare, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, único, Tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível declare palavras de vida eterna, só Tu tens pra mim. Irresistível, Tua voz é me chamar, palavra de vida eterna, só Tu tens pra mim. Único, Tu és único, incomparável és na minha vida. Declare, meu coração é todo seu, não tem outro amor. Único, Tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração de Deus estou, é tudo teu. Irresistível foi Tua voz a me chamar, palavra de vida eterna, só Tu tens pra mim. Palavra de vida eterna, só Tu tens pra mim. Tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, Tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Lembre da voz do Senhor que te chamou pelo nome. Quando Ele te chamou pelo nome, quando Ele nos tomou pela mão, aleluia. Nós somos ovelhas do seu pastoreio e nós reconhecemos a sua voz. Quando ouvimos a voz, nós sabemos que é a voz da vida, é a voz da possibilidade, é a voz do eterno, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos estarmos plantados na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor
de Deus que excede todo entendimento e a consolação do Espírito Santo que aquece nossos corações mais uma vez permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, até o dia do Senhor, aleluia, quando estaremos com Ele para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Abraça seu irmão, abraça sua irmã. Fale, você está entre os vencedores. Está entre aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. E vai receber uma pedrinha que tem um nome que só você sabe.